De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, vamos conversar com o advogado Felipe Cortes, que atua na área eleitoral e também está acompanhando todo o processo de impeachment que passou pela Câmara e está acontecendo neste momento no Senado. Seja bem-vindo, Boa Tarde Cidadão, doutor Felipe. Boa tarde, Robson, boa tarde aos telespectadores da Band. Prazer tê-lo conosco e eu gostaria de conhecer qual é a sua visão em relação a todo esse processo de impeachment que começou na Câmara e está agora passando pelo Senado. Bem, Robson, eu já tive a oportunidade de conversar com você e eu venho sempre dizendo que minha visão é muito diferente do que estão fazendo hoje. Eu não sou a favor do processo de impeachment, mas por uma questão muito mais profunda, muito mais filosófica, que é o equívoco que eu entendo que existe em a Constituição transformar o poder legislativo em tribunal, transformar pessoas que são eleitas para legislar em juízes. E é isso que o processo de impeachment faz nas três esferas dos poderes. Faz isso nas câmaras municipais, faz isso nas assembleias legislativas e faz isso com a Câmara Federal e o Senado, por ser o Congresso Nacional Bicameral. Então, o que eu acho que o erro está na Constituição. E na hora que ela delega ao Poder Judiciário, delega ao Poder Legislativo, a chancela de tribunal, o poder de julgar gestores, tanto na prestação de contas, quanto nos crimes, nas infrações administrativas, nos chamados crimes administrativos, que estão lá especificados na lei, ela confunde os papéis da tripartição dos poderes, que também está escrito na Constituição, Legislativo, Executivo e Judiciário, e transforma o Poder Legislativo no Tribunal. Aí você vê excrescências como a gente está vendo aí. Processo de impeachment aberto por um réu, hoje afastado pelo Supremo Tribunal Federal, anulado por outro completamente despreparado, desanulado menos 24 horas depois, tendo seu processo continuado por um presidente que também está sob investigação, encalacrado em vários inquéritos. Você tem senadores que hoje falam no princípio da moralidade, que defendem a austeridade, que há 4, 5 anos atrás foram caçados por corrupção eleitoral, tiveram um mandato, inclusive, de governador caçado por corrupção eleitoral. E é esse tipo de juiz que vai julgar um fato sério. E aí, entrando nessa sua questão, a gente pode refletir sobre o seguinte. Pratica-se, já que é um tribunal, a Câmara e o Senado viraram um tribunal, já que se pratica esse julgamento, que esse julgamento acontece nas duas casas, por serem casas políticas e não jurídicas, mas elas estão julgando um processo, por serem políticos, na prática a gente pode dizer que não haverá a justiça realizada ao pé da letra, por ser um julgamento literalmente político, feito por uma casa política. Exatamente. A Constituição autoriza que esse julgamento seja político. Aliás, ela autoriza não, ela praticamente determina que o mandatário se submeta a um julgamento político. É justo? E eu não acho justo e é por isso que eu não concordo. Eu acho que quem tem que resolver essas questões é o Poder Judiciário. Então, nós temos no Tribunal Superior Eleitoral um processo de cassação, pedido de cassação da chapa Dilma Temer. E me parece que o juiz Sérgio Moro, pelo que eu li no site do TSE, o juiz Sérgio Moro enviou para o processo provas robustas de que esses desvios que aconteceram na Petrobras, patrocinaram a campanha de ambos. Patrocinaram. E o TSE devia decidir essa questão rapidamente e fazer o que ele faz com prefeitos, com deputados, com governadores. E aí vem uma pergunta, não deveria existir, ou será que existe uma obrigatoriedade de um tempo que você tenha que julgar diante de todo esse movimento que o país tem passado? Se há essas provas robustas contra a própria presidente e contra o vice no Tribunal Superior Eleitoral, com previsão de crime eleitoral de que teriam recebido dinheiro de empresas que superfaturaram contratos com a Petrobras na Operação Lava Jato. Então não deveria haver uma obrigatoriedade de que se julgasse o mais rápido possível para que a população tomasse conta? Ou se julga quando quer? Não, a lei processual não coloca tempo para o juiz julgar o processo, até porque é preciso que se respeite o devido processo legal, o amplo direito de defesa, a defesa dos dois. Mas está parado. Há uma semana atrás foi autorizada o início da instrução do processo, Vão agora começar a apurar se aqueles documentos, aqueles... Daqui para sair o resultado, possa ser que Temer termine o mandato de presidente. Eu acredito que o TSE julgará essa questão esse ano. Eu acredito, se o TSE for célere, como tem sido em outros processos, o TSE julgará esse ano.
E se cassar, obrigatoriamente cassará a presidente e o vice-presidente, porque está expresso na lei eleitoral que a chapa é indivisível. Você acredita, pela sua experiência, que isso pode acontecer antes do julgamento final no Senado da República? Porque hoje vai ser decretado, certamente, de hoje para amanhã de madrugada, o afastamento da presidente. Isso aí todo mundo já considera como um fato, a não ser que haja algo extraordinário. Mas, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, Dilma vai ser afastada, isso é fato. Você acredita que esse julgamento do TSE pode sair antes do julgamento final do Senado, quando se pode decretar e aprovar o afastamento definitivo? É possível que saia. O TSE, pelas notícias que temos, está empenhado no julgamento deste processo, porque é o processo de maior visibilidade na corte e que está havendo uma pressão da sociedade. Eu tenho acompanhado pelos jornais e tenho visto que 70% da população desejaria uma nova eleição. E a nova eleição é a consequência da cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE. Já que a questão é política, deveria deixar o país, os eleitores, decidirem o rumo. E não entregar o país na mão de um vice-presidente que também está sendo acusado de ter praticado as mesmas denúncias, está sendo acusado de ter sido beneficiado pelos mesmos dinheiros e que o ministro do Supremo autorizou a abertura de um processo de impeachment contra ele pelos mesmos fundamentos. Então, se nós vamos respeitar o princípio da moralidade... Porque vale para a Dilma e não vale para Michel Temer. Né? Tem que valer para todo mundo, para os presidentes das casas, e aí nós vamos ter uma situação inédita no país. O país caçou um senador ontem, vai derrubar hoje o presidente. Se o TSE caçar a chapa, ontem caçou a prefeita lá de Areia Branca. De Areia Branca, que é um resvalor aqui no Rio Grande do Norte, essa moda do impeachment. Então nós temos hoje aqui também 7 municípios que instauraram o processo de impedimento dos prefeitos e 3 já foram cassados. É complicado. Eu pergunto a Felipe Cortes, como é que fica essa questão da pedalada fiscal, por exemplo? Porque do ponto de vista jurídico, né, o objeto que está sendo julgado é que Dilma pedalou e por isso ela vai sair do poder. Né? Ela cometeu, que a situação o governo defende que não foi, que nem houve julgamento do Tribunal de Contas da União, mas enfim, se diz que ela fez isso e por isso ela vai sair. Mas na verdade a cassação é política. Mas se ela fez isso e pelo menos ao que está colocado, e Temer fez também, por que que um sai e o outro fica? Pois é, foi por isso que o ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio, autorizou o presidente da Câmara tinha negado um pedido semelhante de abertura de processo de impeachment contra o presidente Michel Temer e o ministro Marco Aurélio, numa liminar, determinou que ele também fosse investigado e, se for o caso, autorizado o processo contra ele, porque num período que a presidente se afastou, ele assumiu a presidência e praticou os mesmos atos administrativos. Como é que fica, por exemplo, uma outra questão, a linha sucessória? Se o presidente Michel Temer assumir e ele precisar viajar, quem assumiria seria Eduardo Cunha, que está afastado, mas que pode voltar, porque até agora a situação dele não foi resolvida. Ele não assumindo, assume Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, também envolvido na Operação Lava Jato. Como é que fica essa questão hoje da linha sucessória, no seu entendimento? Mas veja, é isso que o Supremo ia decidir no dia que afastaram o Eduardo Cunha, num processo movido pela Rede de Sustentabilidade. Que é justamente esse questionamento que o Supremo Tribunal vai se debruçar oportunamente, como afirmaram os ministros, porque se pessoas da linha sucessória estão respondendo a processos, a inquéritos, se elas podem assumir a presidência da República. Essa questão o Supremo vai decidir. Apenas se afastou Cunha, mas essa grande expectativa, né, por parte da população de julgamento não aconteceu ainda. De preceito fundamental, com pedido de liminar da relatoria do ministro Marco Aurélio. E não há um tempo para que se decida também sobre essa questão? Não, o Supremo vai decidir isso na conveniência e oportunidade do tribunal. Algum ponto mais que a gente não conversou aqui, que você considera relevante, que a gente considere aqui no nosso programa, sobre esse tema de impeachment e também de linha sucessória? Eu apenas pontuaria, Robson, que essa questão vai movimentar o país está parado por conta da questão do impeachment. E a troca de poder não vai modificar muita coisa, porque nós vamos passar agora a viver uma expectativa diferente, que é viver a expectativa do processo perante o TSE. Então a instabilidade emocional,
ela vai continuar, porque agora as baterias vão se voltar para cobrar do TSE uma posição. Por quê? A posição mais séria que se tem, que foi justamente o estelionato eleitoral praticado. A aplicação de verbas oriundas de corrupção numa campanha para presidente da República. Talvez o melhor caminho, de fato, para se acalmar esse quarto, quinto tempo de disputa eleitoral, porque até dentro da oposição no PSDB está dividido em vários pedaços também, várias tendências. Talvez o caminho fosse realmente consultar o povo. Quem é que você quer que presida o país, apesar de tudo isso que aconteceu, né? Isso aí vem um teste também agora nas eleições de prefeito e vereador, onde a gente vai estar escolhendo agora em outubro, né? A qualidade de gente que você vai botar aí no poder para nos governar. Lembrando que não é só o prefeito que governa. O prefeito não governa e não administra sem o vereador, como o governador não administra sem o deputado, nem a presidente ou o presidente administra sem o Congresso Nacional. Dizia Ulisses Guimarães que cada povo tem um governo que merece, né? Então cabe ao povo, que é quem tem mais vota, uma chance agora em outubro, né? Escolher os seus representantes pelo currículo e pelas propostas, e não pelas vantagens que recebe. Pois é. Muito obrigado, Felipe Cortez, advogado, que atua na área eleitoral. Em breve você voltará aqui para a gente conversar sobre questões das eleições desse ano, o processo eleitoral, as regras. Em breve a gente fala sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa tarde, cidadão.